dia mais uma vez. É sobre o nosso Pai Criador que nós vamos falar hoje. Que o nosso Pai nos abençoe, nos ilumine, proteja sempre essa casa, proteja cada um de nós, os nossos lares. E parece que tudo fecha certinho, né? Nós não temos um critério rígido de seleção dos temas, das leituras, mas a leitura de hoje está sempre, né, de acordo com o que nós vamos falar. Como quase todos os outros domingos, a leitura que precede a apresentação tem relação direta com o assunto que vai ser trazido aqui. Deus Pai Criador. Então, essa é a concepção de um artista da antiguidade, imaginando Deus como o homem primitivo imaginava. Um velhinho de barbas brancas, né? Esse aí, então, esse é especialmente forte, né? Poderoso, fisicamente bem dotado, porque ele representa a força, representa a barba branca, a sabedoria, né? Os cabelos brancos, a sabedoria que geralmente vem através do tempo. Ninguém nasce completamente sábio, a não ser os espíritos altamente iluminados em missão especial na Terra, né? Que já nascem trazendo a sua luz própria, que muito cedo é revelada, mas fora disso, nós, os mortais comuns, adquirimos a nossa sabedoria através do tempo, né, da vivência do tempo. Então tem ali a criatura, né, a criança humana, como a leitura se referia também, desde a criação, desde os nossos ancestrais, que ainda não eram Homo erectus, né, que andava erecto, até os dias de hoje. Então, esse instinto natural está em toda a criação inteligente e criação consciente também, né? Os animais não têm essa consciência, não têm esse sentimento nato de um ser acima de todos, né? Um ser criador, mas os seres inteligentes da criação já nascem com isso. É até um esclarecimento que Kardec faz mais adiante no Livro dos Espíritos, né? Se esse sentimento não foi ensinado, nós vamos ver. Mas Deus se manifesta por todo o universo. Deus é um só, não é como os antigos também acreditavam em vários deuses, o Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus da terra, o Deus da água, Deus disso, Deus daquilo, né? Quando Paulo de Tarso passou por Tarso tentando trazer a boa nova, ele encontrou aproximadamente 30 mil deuses lá, né, como mencionamos antes. Então, deuses haviam aos montes, mas o Pai Criador, o Deus Criador do universo é único, é um só. E ainda não está também representado na figura de um ser, porque os seres são criação e não criadores, né? Nós vamos ver essa realidade de Deus se manifestando por todo o universo, mais ampliada, com a possibilidade do telescópio. O telescópio que foi inventado segundo, né, foi atribuído a invenção ao Hans Lippershey. Isso 1570, 1619, né, que ele viveu. Ele fabricava, ele era um cientista e estudava sobre astrofísica e física de modo geral. Então ele criou esse sistema de duas lentes que se distanciavam uma da outra, aumentando o foco. Então, foi o primeiro ensaio de um telescópio, e mais adiante desenvolvido por Galileu. E Galileu estudou com o telescópio o movimento dos astros e descobriu uma teoria, ele veio com uma teoria através da observação, que depois provou-se a realidade.
de que a Terra não era o centro do universo como era acreditado até então. Os cientistas e os religiosos da época, que não tem nada a ver, não tinham nada que está se metendo na ciência, né? Tinham que estar andando de mãos dadas com a ciência, mas eles queriam ter o poder, a propriedade da ciência. Então a Igreja Romana chegou mesmo a condenar Galileu à prisão domiciliar para o resto da vida, onde ele terminou seus dias. Né? Por quê? Porque ele trouxe uma teoria que contradizia os mitos criados também pela Igreja, de que a Terra era o centro do universo, e mexendo nisso tudo aí, mexia em Deus. Mexeu em Deus, mexeu com a Igreja. Mexeu com a Igreja, já viu, a Santa Sé, né, uma das organizações mundiais que causaram um dos maiores extermínios da história também. E aí, mais adiante, então agora o homem sabe que o universo é muito maior do que ele pode ver diante dos olhos. Divaldo Franco estava dizendo, numa de suas palestras, que a gente pode ver bilhões de estrelas no céu. Mentira. Porque somente aproximadamente 4.500 são visíveis pelo olho humano, né, nus. E ainda assim não são todas de uma vez, porque metade está do outro lado da Terra, enquanto a gente está de noite aqui, está de dia do outro lado. Então a gente só vê metade desses 4 milhões e meio. E ainda assim ele recomenda, se a gente tiver dúvida, que a gente conte. Né? Aí, mais adiante, a ciência descobriu também que Deus vai muito mais além do que o grande universo. Agora ele vai para o micro-universo, através do microscópio, que foi atribuído ao Zacharias Janssen, né? Zacharias Janssen. Ele fabricava óculos, ele era fabricante daqueles spectacles, né? Que se usavam antigamente. E ele descobriu também que a combinação das lentes poderia aumentar o que era aquilo que não se via claramente a olho nu. Né? E aí ele foi desenvolvendo essa técnica do microscópio. Agora ele já enxerga aqueles seres que antigamente, que antes de então, né, ainda não eram enxergados, os micro-organismos. Né? E a partir daí também passou-se a estudar as células, descobriram o átomo, né, os elétrons, os prótons, nêutrons, e aí vai. E descobriram ainda que os elétrons, os prótons, os nêutrons, né, o elétron principalmente foi mais estudado, que é a carga ativa do átomo, ainda se divide em muitos subníveis. Então, a ciência crê hoje, com mais sabedoria, com mais maturidade, que ainda não estamos longe de chegar no limite da microvisão do universo. Né? E os espíritos atestam isso já desde os primeiros ensaios de Chico Xavier. Né? Desde as notícias que André Luiz traz do outro lado, né? Falando de aparelhos que ainda hoje na nossa ciência começam a pensar em ensaiar os primeiros passos. Né? Então ele viveu entre 1585, que a história não confirma a data de nascimento dele, mas morreu em 1638, isso aí foi registrado. A igreja sempre tomou posse de Deus, né? Sempre se achou, a igreja romana, eu digo, se achava a proprietária e queria possuir Deus em toda a história. Aí é um quadro retratando uma cena da Revolução Francesa. A Revolução Francesa terminou uns poucos anos antes de Kardec nascer, do professor, do menino Hippolyte nascer em Lyon, né, em 1804. A Revolução já tinha mais ou menos uns 5 anos que havia terminado. Durou 10 anos, né, mas havia uns 5 anos que havia terminado. Mas quando terminou a Revolução, que agora a França estava livre da escravidão, da ditadura, da monarquia, do governo não popular que havia. Né? Agora, os cientistas declaram que não precisam mais de Deus,
que agora a ciência e a razão são os nossos deuses. E muitas das igrejas foram chacotadas, foram mesmo fechadas, e vem aquela bagunçada toda que é só a gente estudar um pouquinho mais, nós não vamos entrar em detalhes aqui agora. Napoleão restituiu Deus à França, mas fica aquele vai e vem entre os cientistas e os religiosos, achando que, né, os materialistas, os cientistas, achando que não precisavam de Deus. Houve cientista mesmo dizer que a alma era uma secreção do cérebro, que quando o cérebro morria, acabava-se a alma. Então, essa é a história da ignorância do passado, né? Mas tudo faz parte, gente, da evolução do homem. Os passos são pequenos. E aí vem agora, o menino Hipólito nasceu, cresceu, tornou-se Allan Kardec, abraçou a missão. Quando o professor Hipólito finalmente se interessou por convite de um amigo sério a assistir uma das reuniões das mesas girantes, ele descobriu que havia muito mais ali ainda a ser pesquisado. Ele praticamente descobriu um novo universo, uma outra dimensão presente, paralela, junto conosco, o chamado mundo espiritual, que é aqui mesmo. Então ele compôs a obra, que nós já conhecemos, o Livro dos Espíritos vem em primeiro lugar, e a primeira pergunta do primeiro livro é: que é Deus? Então Kardec já começa aí tirando aquela ideia de Deus pessoa, Deus como nós, Deus, ou melhor que nós, mais uma individualidade, uma pessoa. O que é Deus? E os Espíritos dão uma resposta simples que Kardec depois vai desdobrando em várias outras perguntas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora nós sabemos que Deus não é uma pessoa, não é um velhinho de barba branca, profundamente sábio, sabe tudo. Deus é uma força suprema, uma energia, é uma, como nós dissemos na semana passada, não vamos perder tempo em tentar descobrir agora o que é Deus, porque nós somos ainda o jardim da infância, querendo discutir física quântica. Né? Me lembra até quando nós voltamos a residir aqui nos Estados Unidos, havia... A minha filha de 3 anos encontrou os priminhos mais ou menos na mesma faixa etária, e na primeira semana que chegaram aqui começaram a conversar como era a vida, e os adultos conversando e as crianças ouvindo. Aí as crianças entraram na conversa também. É sobre ir para o college aos 18 anos, 19 anos, quando sai do high school, vai morar no college e tal. Aí um dos priminhos, um menino também de 3 anos e meio por aí, ele pergunta para a mãe: mãe, quando eu for morar no college, eu posso levar todos os meus brinquedos comigo? É assim que nós pensamos, é assim que nós vamos ter o nosso conceito de Deus. Nós não sabemos o que tem no college se nós ainda nem estamos no kindergarten, no jardim da infância. Né? Então, é besteira a gente ficar fazendo planos, ficar questionando mais isso, mais se Deus é isso, como se nós tivéssemos... como se Deus tivesse que dar explicação para nós, né? Na nossa ainda primária, natural ignorância, estado de ignorância ainda, de alma. Mas então os Espíritos já nos dão uma dica: Deus é a inteligência suprema, não existe outra acima, não existe algo mais inteligente, mais preciso do que Deus. É a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo começa em Deus. O universo inteiro. Não falamos do nosso mundo conhecido, o planeta Terra, falamos do universo. Tudo, a causa primária de todas as coisas. E mais adiante, na pergunta número 4, Kardec volta a perguntar aos espíritos: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
num axioma que aplicais às vossas ciências, diz a resposta. E axioma é uma palavra bonitinha, gostosa de pronunciar, sinônimo de uma coisa óbvia, uma evidência que não precisa ser provada, uma coisa óbvia, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Tudo que existe tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Isso aqui é madeira. Foi fabricado. O homem fez isso aqui. Não foi Deus que fez isso. Mas Deus fez a madeira, Deus fez a árvore. Fez a primeira semente. Então tá fácil de entender aqui. Existe algo que o homem não consegue fazer. Existe muita coisa que o homem não consegue fazer. O homem faz utilizar os recursos que Deus criou. Essa força superior que chamamos de Deus. Agora, a precisão absoluta de Deus é uma coisa maravilhosa. Vamos tomar o nosso universo que nós conhecemos melhor, que somos nós mesmos, nosso corpo, parte de nós. Né? Não vou dizer nós mesmos, porque nós somos espíritos. Mas uma parte de nós, o corpo físico, começa numa única célula, que se junta com uma outra célula. Essas duas células agora vão formar uma terceira célula que vai começar a se multiplicar geometricamente. De 1 passa a ser 2, de 2 passa a ser 4, 8, 16, 32, 64, 128, 156, 500, e aí vai, né? Igual no computador. Mas, num certo ponto da estrada da multiplicação, umas células decidem, eu vou formar o sistema respiratório. As outras falam, eu vou formar o sistema cardíaco, eu vou formar os rins. A outra fala, eu vou para o cérebro, eu vou formar um cérebro. E essas células que nasceram todas iguaizinhas, de uma única, se multiplicaram. Elas agora têm vida própria, elas começam a desenvolver tarefas diferentes. Umas vão ser nervos, outras vão ser músculos, outras vão ser ossos, umas vão fazer parte do sistema respiratório, do sistema sanguíneo, do sistema digestivo, e essas células parecem que elas fizeram um acordo, elas têm um plano. Há uma inteligência suprema por trás de tudo isso. Um plano, porque o acaso, gente, não existe. Então Deus também não é acaso, e nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. A causa primária de todas as coisas. Chamamos de Deus. E aí vem a nossa veneranda irmã, Joana de Ângeles, escreve pela abençoada psicografia do nosso companheiro, amado irmão, Divaldo Pereira Franco, Filho de Deus. Um livrinho pequenininho, maravilhoso de ler. A primeira leitura diz: multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus conseguiu fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga emocional, chamando de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa encausada de todos os seres e todas as coisas. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do seu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxito em todos os seus empreendimentos, mesmo que a peso de sacrifício, lembrando-te de que, em qualquer ocasião, qualquer situação, Deus está contigo. Então, Joana traz, de uma maneira simples, poética,
como a gente entende Deus segundo Jesus nos facilita. Porque Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E faz sentido pelo que nós vimos depois com Kardec. Porque Kardec agora traz, né, do mundo espiritual, ele compila aquelas respostas que os espíritos superiores nos iluminam, dizendo que Deus é o nosso Criador. E fica por aí. Mas que nós somos criados, todos da mesma origem. E Jesus nos ensina a chamar de Pai, 18 séculos antes de Kardec. Porque naquela ocasião que Jesus passou por aqui, o entendimento era ainda mais difícil, mais fraco do que no tempo de Kardec. Então, ela diz, multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos de Deus. É o que o homem sempre veio trazendo. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é assado. Cada um criou seu próprio Deus, cada nação criou seu próprio Deus. No fim das contas, como na Grécia, como Paulo encontrou lá mais de 30 mil deuses, era como se cada cidadão tivesse seu próprio Deus, né? Então, por mais complexo que fosse, sempre ficava faltando uma definição lógica, uma coisa que não deixasse dúvida. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, chamando de Pai. Então, não havia mais por que complicar, por que inventar novas denominações, novos processos de funcionamento, e porque senão acabariam todos na mesma estrada da dúvida, do desinteresse de quem ouvia. Então, o designativo excelente, né, o Pai, preenche todas as lacunas. Então, agora não fica mais dúvida dentro do que nós podemos entender de Deus, que Deus é o nosso Pai, o Criador. Basta a gente chamar de Pai que a gente facilita essa relação nossa, entre nós, criatura, e essa força que nos criou. Deixa um canal de comunicação aberto. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e todas as coisas. Então, Deus não tem origem. Nós não conhecemos. Se Deus criou, se essa força que nós chamamos Deus criou todo o universo, ele é uma causa incausada. Porque quem causou Deus? Quem criou Deus para que Deus criasse o universo? Se houvesse alguém ou algo que criou Deus para Deus criar o universo, esse algo anterior a Deus que criou Deus, esse seria o nosso Deus. E nós queremos chegar no fundo dessa questão. Mas aceitando que Deus é a causa primária, que é uma conclusão óbvia, é um axioma, né? Nós já chegamos a essa conclusão. Então não vamos procurar nada anterior a Deus, porque Deus é a causa primária de todos os seres e de todas as coisas, ou seja, do universo inteiro. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo. Agora, esse amor de Deus, nós podemos encontrar esse conceito de amor de Deus também de várias maneiras, mas talvez a mais completa dela seja quando nós estudamos no Livro dos Espíritos também sobre o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal está para o universo, assim como a água do mar está para o mar, para o oceano. Toda a vida oceânica, toda a vida vegetal, animal dos mares está contida dentro da água. E ali se desenvolve um universo que não nos pertence. Nós, seres humanos, não vamos viver no fundo do oceano. Não fomos feitos para esse propósito, com essa capacidade, com essa estrutura física. O nosso universo é aqui em cima. Aqui em cima nós estamos imersos numa massa de oxigênio até uma certa altura do planeta,
onde nós estamos todas as criaturas não anfíbias estão imersas nesse ar que nós respiramos. Então, esse é o nosso fluido cósmico universal aqui para nós, assim como a água do oceano é o fluido cósmico universal dos peixes, das plantas marinhas. Mas o fluido cósmico universal, o amor de Deus, é o mesmo, é a origem do universo. Então, o amor de Deus inunda todo o universo, macrocosmo, telescópio, e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser, microscópio, microcosmo. Então, Deus, essa força, esse amor, inunda desde o macroscópio, macro-universo ao micro-universo. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Aflições virão, e a gente se aflige, isso é natural, mas nada nos deve atemorizar, não deveremos temer perder a vida, temer algo fugir completamente ao nosso controle, porque o universo está sob controle de Deus. E esse Deus, isso que chamamos de Deus, nos dá provas disso todos os dias. Toda manhã, ao nascer do sol, eu vejo o seu olhar me despertar, me convidar para um novo dia. E toda manhã o sol vai nascer no mesmo dia, na mesma hora. Porque Deus fez assim, com precisão absoluta. As células que vão se multiplicar para formar um novo corpo vão se multiplicar na mesma cadência, da mesma forma. Existem exceções causadas também, nada é sem causa, nada é sem um motivo, né? As exceções dos corpos que não se formam bem feitos, do dia que a gente não vê o sol porque a nuvem está entre nós e o sol, mas o sol está sempre lá e as células estão sempre se produzindo. Deus fez assim. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Ela quer dizer, Joana de Ângeles, que nós somos criados perfectíveis, criados para a perfeição. A plenitude nos aguarda. Lográ-la de imediato ou mais tarde, chegar à perfeição de imediato. E esse imediato, gente, ela não quer dizer que a gente vai tomar uma decisão de ser perfeito e no minuto seguinte seremos perfeitos. Porque não é assim que acontece. Mas, na interpretação à luz do conhecimento espírita, esse de imediato significa o começo. Sim, nós podemos imediatamente começarmos o nosso caminho à perfeição. Os espíritos iluminados, nossa maior referência, Jesus, eles entenderam melhor esse assunto, esse chamado, entenderam mais cedo. O senador Públio Lentulus, ele não entendeu esse chamado tão cedo. Ele foi convidado por Jesus, naquela época em que Jesus esteve por aqui, a segui-lo. Mas aquele homem orgulhoso, poderoso, senador romano, embora no momento de agonia que estava indo à procura de Jesus para ver se curava sua filha Flavinha, que estava muito enferma, ele encontrou Jesus e Jesus o convidou. Segue-me hoje ou em 2000 anos. Está no livro Há 2000 anos. E mais tarde, o senador Públio Lentulus, depois de mais 2000 anos de experiência, como Jesus próprio já havia previsto para ele, né? Ele, agora sob o nome de Emmanuel, passa a trazer esses conhecimentos através do Chico Xavier. Mas então lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Aqui ela está nos lembrando que o nosso Pai ainda nos dá essa opção, um respeito profundo pela nossa vontade,
ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós podemos dar passos lentíssimos, um passo. A gente vai começar uma caminhada de 1 quilômetro, a gente começa com um passo. A caminhada de 1000 quilômetros também começa no primeiro passo. Então, esse passo depende da vontade de cada um, da possibilidade também de cada um. Caminhar mais rápido ou mais cedo. Mas ainda é um respeito que o nosso Pai nos presta. Ele nos dá a opção e respeita. E é aí que a gente se lasca, né? Que a gente fica... Ah, mas eu tenho direito, eu sou filho de Deus, eu faço o jeito que eu quero, Deus me deu livre-arbítrio. E vai assim. Empenha-te no sentido de conseguir êxito nos teus empreendimentos íntimos. Joana de Ângeles nos exorta com essas palavras a um sacrifício maior, mesmo que a peso de sacrifício. Certo? Estamos aqui hoje em número de encarnados muito menor do que os desencarnados. Por quê? Porque nós deixamos algo que poderíamos estar fazendo para agradar o nosso livre-arbítrio, porque a nossa consciência nos chamou para cá. Nós continuamos a nossa batalha diária da consciência contra o livre-arbítrio. Nós temos que ouvir sempre a consciência, porque essa é a mestra da nossa vida. Ela que vai estar conosco todo o percurso da nossa caminhada. O nosso livre-arbítrio ele vai mudando. Ele é um menino mal educado. Ele quer resultado imediato. Ele quer o que é mais bonito, o que é mais gostoso, o que é mais doce, o que é mais imediato, o que brilha mais. Esse é o nosso livre-arbítrio. A nossa consciência diz, analise primeiro. Veja o que é melhor para você. Veja aquilo que vai lhe servir para o resto da sua vida. Porque a sua vida não termina no túmulo dessa encarnação. Então, a consciência é aquele lutador que nós queremos torcer para ele, apostar nele. Né? Recordando-te que, em qualquer situação, Deus está contigo. A gente se desespera às vezes, a gente se sente fraco, se sente fragilizado em certas situações. Mas nós somos filhos desse Pai Criador. Todos. Recordando aquele filme que vimos aqui, numa das nossas pipocas espíritas, A Cabana, The Shack, um diálogo de Deus com o nosso protagonista do filme, o pai que havia perdido a criança através de uma situação muito constrangedora, né, que ela foi sequestrada e assassinada, menininha pequenininha. Vocês lembram do filme? Todo mundo assistiu? Alguém não assistiu A Cabana? Sério? Recomendo. Então Deus fala para ele, como era o nome dele? Jack? Sam, né? Fala para ele. Ele dizia, mas é horrível o que ele fez, é horrível. E ele não conseguia perdoar o assassino de sua filhinha. Deus falou, eu não lhe peço para perdoar, para você amá-lo agora. Eu só lhe peço que largue o pescoço dele. Eu cuido dele. É meu filho. Foi horrível o que ele fez, mas é meu filho. E eu cuido dele. Em outras palavras, foi assim que Deus falou para aquele que era o pai de uma vítima, aquele que se sentiu agredido. Então, assim somos nós também. Deus está conosco, mas está com meu irmão que me ofende. Por isso, Jesus nos traz o perdão como uma chave fundamental para a libertação. Libertação de quê? De um ciclo obsessivo, como nós testemunhamos nas nossas reuniões mediúnicas. Às vezes, casos seculares, casos de 200, de 300 anos, que dois espíritos vêm se degladiando através de encarnações. Reencarnam agora pai e filho, marido e mulher, dentro da mesma família, dentro do mesmo círculo social, porque um matou o outro na encarnação anterior, mas aquele ódio não passou, continuou no espírito eterno, espírito imortal,
que trouxe agora para a nova encarnação e vai se vingar daquele outro. E agora um matou o outro, na encarnação seguinte, outro matou um. E aí vão se matando através dos séculos, até que um dia a dor que já está insuportável, porque o ódio é um câncer que implode o coração por dentro, de dentro para fora, eles agora vão finalmente perdoar um ao outro. Então o perdão é a chave da libertação. Por isso Jesus dizia, não apenas 7 vezes, respondendo a Pedro, mas 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. E como naquela época ninguém sabia fazer essa conta de multiplicar, né, ficava por isso mesmo, mas eles entendiam que era um número infinitamente grande, mais vezes talvez do que eles sofressem uma ofensa. Então, Deus está conosco, Deus está em nosso coração, em nossa vida, a todos os momentos, em todas as situações. Em qualquer situação. Porque Joana, quando traz essas palavras, é como Emmanuel, como todos os outros espíritos iluminados. A oportunidade de escrever através de um médium sério, autorizado pelo plano espiritual ainda mais elevado do que esses escritores espirituais, é rara. É rara. Então, cada palavra que eles vão escrever tem um profundo significado. Eles pensam muito bem antes de escrever. Por isso, cada palavra da obra de Kardec, a gente pode desdobrar, cada frase desdobrar em um capítulo. Né? Da mesma forma que, então, em qualquer situação, Deus está contigo. E aí Jesus conta uma parábola do filho pródigo, que retrata bem essa situação. Quem é o filho pródigo na parábola? Como é mais ou menos a parábola? O pai, uma parábola, uma situação figurativa, ele tinha 2 filhos. Um deles resolveu falar, pai, eu quero minha parte da herança porque eu quero partir para o mundo e eu quero gozar a vida, é o livre-arbítrio, né? Eu quero viver agora, quero aproveitar porque você é rico, eu sou seu filho, então eu também sou rico, eu quero a minha parte, eu quero um dinheirinho e vou para o mundo. Foi para o mundo, gastou todo o dinheiro, porque é assim que o livre-arbítrio faz. O livre-arbítrio mete o pau no dinheiro, ele quer prazer, ele quer gratificação imediata, ele quer tudo diante dos olhos. E o pai é a consciência. Então ele foi agora, gastou tudo que tinha, passando fome, passando miséria, comendo junto com os porcos, lembrou que até os empregados da grande casa do pai comiam, viviam muito melhor do que ele. Eu vou voltar agora, pedir perdão ao meu pai e pedir que seja pelo menos um servo em sua casa. E aí ele volta e o que acontece? O pai o recebe de braços abertos. Faz festa para o retorno dele. Esse é Deus. Recebendo o filho pecador que agora se conscientizou do pecado, do erro que cometeu, se propõe a trabalhar sério, com humildade, e é novamente aceito pelo pai. É aquele assassino da menininha a que o Deus no filme se referia, é meu filho. Ele fez uma coisa horrível, mas é meu filho, eu cuido dele. Largo o pescoço dele, eu cuido dele. Então o pai cuidou desse filho, que blew up, né, estourou o dinheiro dele, a parte da herança dele, ele estourou tudo, agora ele volta humilde, sem nada. Tudo, o recurso que ele tinha foi desperdiçado, mas Deus o abraça novamente, lhe dá nova roupa, lhe cobre com nova túnica, celebra a vinda, o retorno dele e o aceita de volta. E agora, daí para frente a gente pode imaginar, né, que é um homem maduro. Aquele menino mal criado que saiu de casa, agora voltou um homem maduro. Um espírito amadurecido pela dor. Me lembro também uma historinha dos caçadores
que fretaram um aviãozinho, um teco-teco, aquele monomotor pequenininho, para fazer uma caçada que eles faziam todo ano. Começaram alguns anos atrás. Então, todo ano agora eles voavam na mesma época do ano para aquele mesmo lugar, eram 3 amigos, e dessa vez eles caçaram alces, aquele bicho grandão, pesado, né? Caçaram 3 alces. Vamos levar nesse avião. Ah, mas o avião não aguenta, disse o piloto. Esse aviãozinho não vai aguentar. Aguenta. O ano passado nós fizemos a mesma coisa, nós pusemos 3 alces dentro do avião. Ok, vocês têm essa experiência, então vamos embora. O piloto levanta o avião não chegou a voar muito tempo, porque não aguentou o motor, não aguentou o peso, forçou a barra mesmo, a gravidade, que é uma lei natural do nosso Senhor, fez o avião cair. Felizmente ninguém morreu, porque caiu em cima das árvores, foi caindo aos poucos, se arrebentou todo. Aí um perguntou para o outro, você tem uma ideia de onde a gente está? Ele, olha, pelo tempo que nós voamos, pela direção e pelo tempo que nós voamos, nós caímos mais ou menos 1 milha ao sul de onde nós caímos o ano passado. Nós cometemos erros, um atrás do outro. A gente comete o mesmo erro novamente. E Deus nos recebe de braços abertos novamente. Deus é infinito amor e perdão, nosso Pai Criador. E aí perguntam a Jesus sobre como orar para Deus. E Jesus, ainda no monte, ele diz, quando orar, entre para o seu quarto e feche a porta. E fale na intimidade com nosso Pai. Jesus nos oferece uma melhor opção de concentração. Entrar no nosso quarto íntimo, fechar os nossos ouvidos aos barulhos do mundo e entrar num diálogo com nosso Pai. Jesus aqui não está dizendo com essas palavras para ir a uma sinagoga orar, ir a uma igreja, ir a uma casa espírita, ir numa capelinha lá no mato, ir para a montanha, como faziam os antigos. Jesus está dizendo, entre no teu quarto interior. É um silêncio dentro de si. É aquele silêncio que a boca e o cérebro fazem, porque o cérebro continua processando o barulho o tempo todo. Mas quando vamos conversar com Deus, entremos no nosso quarto e falemos na intimidade com o nosso Pai, o nosso Criador. E ele vai e começa, Pai nosso que estás nos céus. Já agora, reconhecendo Deus como algo que não é da terra, não é material, não é como nós, não está entre nós, como nós concebíamos até então. Santificado seja o teu nome. Agora nós estamos tratando das coisas mais sagradas, mais básicas da nossa vida. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus o que é? É que todo dia o sol vai aparecer. Mesmo que haja nuvens entre nós e ele, o dia que o dia amanhecer para nós aqui, escuro, frio, seja como for, que não está maravilhoso de verão, o sol está lá do mesmo jeito. Né? Saindo daqui de manhã cedinho do Kennedy Airport, lá em direção ao Brasil, numa manhã bem nublada, nós vemos essa realidade. Assim que o avião passa as nuvens, o sol está lá em cima. Maravilhoso, brilhando como sempre brilhou todos os dias. Então, a sua vontade, a vontade do nosso Pai é isso, é a perfeição da harmonia do universo. As leis universais, as leis naturais sempre acontecerão da mesma forma, no mesmo tempo. Na terra como no céu, em todas as dimensões. No plano material, no plano espiritual de todos os níveis. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pedindo a Deus os recursos que Ele nos dá, sempre. Os recursos é mais do que, é óbvio, é outro axioma. Há recurso abundantemente para toda a população do planeta, no planeta. Nós não temos que importar comida nem água de outro planeta.
há suficiente no planeta. Está mal distribuída em certas áreas, mas existe abundância para todos. Temos que estar alinhados com as leis de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos devem. Aí Jesus, depois, desdobrou isso várias vezes, em várias ocasiões. Que antes de irmos oferecer a nossa oferenda para Deus no altar, deixa a oferenda no chão, volta, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, depois pega a sua oferenda e vai para o altar oferecer. Então, antes de chegar, Pai, antes de chamar Deus de Pai, nós temos que lembrar que o nosso semelhante que nós agredimos, que nós ferimos, é filho dele também. Então, nós temos que perdoar na mesma proporção que somos perdoados. Senão, não vale. Está desproporcional. Está desproporcional, está fora da lei do equilíbrio. Está fora da lei do equilíbrio, não vale. Não vai funcionar. E não nos deixes cair em tentações. Aí, é como se estivéssemos dizendo, reforça a minha consciência. Ajuda, Pai, a minha consciência dominar o meu livre-arbítrio. Porque as tentações são muitas. A carne é fraca, é o ditado popular. E tem as tentações também daquelas que nos induzem os maus espíritos, que desencarnados nós não vemos, eles estão nos influenciando, e nós achando que é a nossa consciência dizendo. Mas a nossa consciência não se engana. Quando pararmos para ouvir a voz de Deus mesmo se manifestando nessa consciência, nós vamos facilmente distinguir o que é a nossa consciência falando e o que é o espírito obsessor tentando nos induzir. Livra-nos do mal. Coloque-se em harmonia com as leis de Deus e nós estamos livres do mal. Sem baixar a guarda, segundo o axioma, orai e vigiai também. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Reconhecendo mais uma vez que sempre será de acordo com as leis de Deus. A vida inteira, o universo inteiro sempre funcionará na harmonia perfeita das leis de Deus. Porque de Deus é o reino universal, todo o poder e a glória de tudo. Nós somos criaturas que utilizamos os recursos de nosso Pai. A glória não é nossa. Muito obrigado.